Tenha fatos como aliados, não como inimigos. Talvez você tenha começado este dia com a sensação de que algo dentro de você ainda está pesado, como se a alma tivesse acordado cansada antes mesmo do corpo. Talvez você esteja aqui não porque está forte, mas porque mesmo fraco decidiu não se afastar completamente, ainda que tudo em você peça descanso. Talvez você esteja vivendo aquele tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa no coração e silencia a oração. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas sei que ninguém chega por acaso quando o coração está tentando não desistir. Existe um tipo de aflição que não grita, apenas acompanha, caminha ao lado e vai se acumulando como poeira sobre a alma. É aquela poeira que vem das críticas que você ouviu e não respondeu, das injustiças que você sofreu e precisou engolir em silêncio. É a poeira das palavras duras que caíram sobre você quando você já estava no limite, tentando fazer o melhor que podia. É a poeira de situações que você não escolheu viver, mas que mesmo assim precisou enfrentar, porque a vida não pediu permissão. Talvez você se identifique com isso, porque ultimamente parece que tudo o que acontece vem para pesar ainda mais o que você já carrega. E quanto mais você tenta se levantar, mais parece que algo tenta te empurrar de volta para o fundo. A Bíblia nos mostra um momento em que Davi vive exatamente esse tipo de dor, quando é humilhado, amaldiçoado e acusado injustamente. Ele poderia ter reagido com força, com raiva ou com orgulho, mas escolhe algo que parece impossível para quem está ferido. Ele diz que talvez o Senhor veja a sua aflição e transforme aquela maldição em bem. Presta atenção nisso, porque não é resignação, é confiança profunda em um Deus que enxerga o que ninguém mais vê. É a fé de quem entende que nem toda poeira jogada sobre nós veio para nos enterrar. Às vezes, a vida parece fazer exatamente isso: jogar terra, peso, poeira, como se estivesse decretando o nosso fim. E quando isso acontece repetidas vezes, nasce dentro da gente uma pergunta silenciosa que ninguém ouve. Será que eu vou aguentar mais um pouco de peso sobre mim? Será que essa fase tem fim? Ou eu vou ficar aqui tentando respirar em meio à pressão? Talvez você esteja vivendo um momento em que cada dia traz uma nova pá de terra sobre seus ombros. Problemas que se acumulam, responsabilidades que não diminuem, expectativas que você não consegue mais atender. E, em silêncio, você vai suportando, porque sente que não pode parar agora. Existe uma história antiga que fala de alguém que também parecia destinado a ser enterrado vivo pelas circunstâncias. Um burro que caiu em um poço e foi considerado sem valor demais para ser resgatado. As pessoas decidiram que seria mais fácil jogar terra e encerrar aquele sofrimento de uma vez. Talvez você já tenha se sentido assim, como alguém que foi descartado antes mesmo de ter a chance de sair do lugar difícil. Talvez você já sentiu que para alguns seria mais conveniente que você simplesmente desaparecesse daquele cenário. Mas algo inesperado acontece naquela história, algo que muda completamente o destino daquele que parecia condenado. A cada pá de terra jogada sobre ele, ao invés de se afundar, ele sacudia a poeira e subia um pouco mais. Presta atenção nisso, porque isso não fala de força física, fala de decisão interior. Não era sobre tirar a terra, era sobre não permitir que ela se acumulasse. Não era sobre evitar o peso, era sobre não deixar que o peso definisse o fim. Talvez hoje Deus esteja chamando sua atenção para algo simples, mas profundo demais para ser ignorado. Você não controla o que jogam sobre você, mas pode escolher o que fazer com isso dentro de você. Talvez você tenha parado de sacudir a poeira porque se cansou de lutar contra coisas que não escolheu. Talvez você esteja parado não por falta de fé, mas por excesso de peso acumulado ao longo do tempo. Existe um momento em que Deus não nos pede para correr,
apenas para não desistir de dar o próximo passo. Sacudir a poeira é um ato silencioso de fé que acontece dentro antes de qualquer mudança fora. É decidir que aquilo que veio para te enterrar não vai roubar sua esperança. É escolher continuar, mesmo quando ninguém está aplaudindo o seu esforço. Talvez você precise ouvir hoje que Deus não perdeu o controle da sua história e que nem toda poeira jogada sobre você é sinal de rejeição. Algumas são degraus disfarçados de dor. Às vezes, o que parece abandono é apenas um processo que está te ensinando a subir de outra forma. E mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, você ainda está aqui, ouvindo, respirando e buscando. Isso já diz muito sobre a fé que ainda vive dentro de você. Talvez você esteja percebendo agora que o maior perigo não foi a poeira que jogaram sobre você, mas o momento em que você começou a acreditar que merecia estar ali. Porque quando a dor se repete muitas vezes, ela tenta convencer a gente de que aquilo é tudo o que nos resta. Ela sussurra que não adianta mais reagir, que não vale mais a pena tentar se levantar de novo. E sem perceber, a alma vai ficando imóvel, não por falta de força, mas por excesso de desgaste. Mas existe algo que Deus nunca permite ser soterrado completamente, que é a esperança que vem dele. Mesmo quando tudo parece escuro, existe uma chama pequena que insiste em permanecer acesa dentro de você. Talvez você tenha chamado isso de teimosia, mas na verdade é fé sobrevivente. É aquela fé que não grita, não canta alto, não faz declarações ousadas, apenas resiste. Resiste aos dias difíceis, às noites longas, às orações que parecem não passar do teto. Davi estava vivendo exatamente esse tipo de fé, quando decidiu não responder à humilhação com violência. Ele escolheu confiar que Deus estava vendo tudo, mesmo quando os homens estavam apenas julgando. Isso exige uma maturidade espiritual que só nasce em quem já foi muito ferido. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando você está sendo injustiçado. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus parece silencioso demais para o barulho das suas dores. Mas silêncio não é ausência, muitas vezes é trabalho invisível acontecendo. Enquanto você sente que está parado, Deus está ajustando coisas que você não conseguiria tocar. Enquanto você acha que está descendo, Deus está construindo estrutura para sustentar o próximo nível. Existe um tempo em que Deus permite que joguem poeira sobre nós para nos ensinar a subir sem aplausos, para nos ensinar a depender menos da aprovação dos homens e mais da presença dele. Talvez hoje você esteja mais sensível às críticas porque já está cansado demais para se defender. Mas Deus vê cada lágrima que você engoliu para continuar funcionando. Ele vê cada sorriso forçado, cada força tirada de onde você achava que não tinha mais. E ele não despreza nenhum desses detalhes. Sacudir a poeira não significa fingir que não doeu. Significa não permitir que a dor se torne identidade. Significa entender que aquilo que aconteceu com você não define quem você é. Você não é o que disseram. Você não é o que te fizeram. Você não é o que tentaram te transformar. Você é alguém que Deus ainda está levantando. Mesmo que, em silêncio, talvez hoje Deus esteja te chamando para um movimento simples, mas poderoso. Não é correr, não é provar nada para ninguém. É apenas levantar mais uma vez, mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo sem garantias. Porque cada vez que você sacode a poeira, você sobe um pouco mais do poço. E quem olha de fora talvez nem perceba, mas dentro algo está mudando. A fé está ficando mais profunda, mais madura, menos dependente de circunstâncias. Você começa a entender que nem toda saída é imediata, mas toda fidelidade é recompensada. Deus, ele não se atrasa, ele trabalha no tempo certo.
ainda que o nosso coração queira respostas agora. Talvez você precise ouvir que essa fase não é o fim da sua história. Ela é apenas o trecho onde você está aprendendo a permanecer firme sem aplausos, onde você está aprendendo a confiar, mesmo sem entender, onde você está aprendendo a sacudir a poeira em silêncio. E quando você menos esperar, perceberá que não está mais no fundo como antes, que algo mudou dentro de você, mesmo que o cenário ainda seja o mesmo, porque Deus não começa mudando o ambiente. Ele começa fortalecendo quem está dentro dele. E quando você estiver pronto para sustentar o próximo nível, ele vai te tirar dali, não por mérito humano, mas por fidelidade dele. Hoje, se ainda houver poeira sobre você, não se desespere, apenas sacuda mais uma vez, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo em silêncio, porque Deus ainda está te levantando. E aquilo que tentaram usar para te enterrar será testemunho de como Ele te fez subir. Talvez depois de decidir sacudir a poeira, você tenha percebido que o maior desafio não é o ataque em si, mas a constância do peso que insiste em cair novamente sobre você. Porque existem dores que não acontecem uma única vez. Elas se repetem, voltam disfarçadas, mudam de forma, mas continuam tentando se acumular no mesmo lugar do coração. Presta atenção nisso, porque quando a poeira cai, muitas vezes, o risco não é cair, é começar a achar que aquilo é normal. Você vai se adaptando ao peso, aprendendo a respirar curto, caminhando mais devagar, sem perceber que está vivendo abaixo do descanso que Deus planejou. E quando isso acontece, a fé deixa de ser vivida com liberdade e passa a ser sustentada apenas por resistência. Resistência não é pecado, mas também não é o lugar onde Deus quer que você permaneça para sempre. Deus nunca chamou você para sobreviver espiritualmente. Ele chamou você para caminhar com vida, mesmo em meio às lutas. Talvez você esteja obedecendo, servindo e permanecendo, mas sem alegria, sem leveza, sem aquele descanso interior que confirma que o coração está alinhado. Isso não significa que você perdeu a fé. Significa apenas que algo começou a pesar além do limite saudável. E aqui entra um confronto pastoral que precisa ser dito com muito amor e verdade. Nem toda a carga que você está carregando veio de Deus. Algumas vieram de expectativas alheias, de cobranças invisíveis, de responsabilidades que você assumiu para não decepcionar ninguém. Outras vieram de palavras que lançaram sobre você em momentos de fragilidade e que você guardou como se fossem verdades. E quanto mais você tenta provar que consegue, mais pesado tudo fica. Deus não mede fidelidade pela quantidade de peso que você suporta, mas pela sinceridade com que você o obedece. Quando obedecer começa a machucar o coração, é sinal de que algo precisa ser ajustado, não escondido. Talvez você esteja obedecendo fora do ritmo, fora do tempo, fora do lugar onde Deus está trabalhando agora. Isso não te torna rebelde, te torna cansado. E Deus não ignora o cansaço dos filhos. Ele confronta não para acusar, mas para impedir que o cansaço vire amargura silenciosa. Porque quando o peso não é tratado, ele endurece o coração aos poucos, sem barulho. Você continua fazendo, mas já não sente. Continua indo, mas já não descansa. Continua crendo, mas já não se alegra. E Deus não aceita que você confunda maturidade com endurecimento espiritual. Maturidade não é perder a sensibilidade, é aprender a lidar com o peso sem perder o coração. Talvez hoje Deus esteja mostrando que você não precisa carregar tudo o que caiu sobre você. Algumas coisas precisam ser sacudidas imediatamente. Outras precisam ser entregues. E outras simplesmente precisam ser deixadas no caminho. Mas continuar carregando tudo não é fé. É exaustão espiritual. Você não foi criado para ser depósito de poeira emocional
e espiritual. Você foi criado para caminhar leve o suficiente para ouvir a voz de Deus, mesmo no deserto. Quando o peso fica grande demais, a voz de Deus começa a ser confundida com culpa, cobrança e medo. E isso gera decisões baseadas em pressão, não em direção. Deus não guia pelo peso, Ele guia pela paz, mesmo quando a paz vem acompanhada de desafios. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora, tentando discernir se deve continuar ou se precisa ajustar o caminho. E Deus não te apressa nessa decisão. Ele te chama para se realinhar primeiro, porque decisões tomadas sob exaustão raramente refletem a vontade de Deus com clareza. Antes de mudar o cenário, Deus quer aliviar o coração. Antes de tirar você do poço, Deus quer te ensinar a não se enterrar de novo. Antes de avançar, Deus quer que você aprenda a reconhecer quando o peso não vem dele. Esse aprendizado não acontece rápido. Ele acontece no silêncio, na escuta e na repetição diária da confiança. Talvez por isso este processo esteja sendo mais longo do que você gostaria. Não porque Deus está distante, mas porque Ele está cuidando de você em camadas profundas. E esse cuidado agora não é visível, mas é essencial para o que vem depois. Você ainda não chegou ao fim do processo, mas já saiu do ponto onde tudo parecia perdido. E só o fato de você ainda estar aqui, ouvindo e permitindo esse confronto, já mostra que Deus continua trabalhando. Talvez depois de reconhecer que alguns pesos não vieram de Deus, você comece a perceber o quanto se acostumou a caminhar tenso, sempre esperando o próximo impacto. Essa tensão constante rouba algo precioso da fé, que é a capacidade de confiar sem antecipar o pior cenário. Quando o coração vive em alerta, ele ora menos, escuta menos e descansa quase nunca. E Deus não deseja que você viva espiritualmente em estado de sobrevivência permanente. Por isso o processo agora não é correr, não é mudar tudo de uma vez, mas aprender a permanecer sem se endurecer. Permanecer sensível quando tudo em volta pressiona é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Talvez você tenha confundido força com rigidez e fé com resistência cega. Mas Deus nunca pediu que você se tornasse duro. Ele pediu que você se tornasse firme. Firme é quem se dobra diante de Deus, mas não se quebra diante das circunstâncias. Rigidez é quando o coração para de sentir para não sofrer mais. E quando isso acontece, a fé perde profundidade, mesmo que as práticas continuem. Deus não quer apenas sua constância externa. Ele quer seu coração inteiro no processo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está fazendo. Porque fazer pode enganar os outros, mas quem você se torna sustenta o que vem depois. Há chamados que só se mantêm quando o coração foi tratado antes. Há responsabilidades que só permanecem quando a alma aprendeu a descansar em Deus. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Deus esteja trabalhando em alinhamento interno. E alinhamento interno quase sempre dói mais do que mudanças externas, porque exige renúncia de controle, de expectativa e de orgulho espiritual. Renunciar ao controle não significa desistir. Significa confiar que Deus vê além do que você vê. Confiar não elimina o medo imediatamente, mas impede que o medo governe suas decisões. Talvez você esteja reaprendendo a caminhar um dia de cada vez, sem carregar o peso do amanhã. Jesus nunca chamou ninguém para viver antecipando problemas. Ele chamou para viver em dependência diária. A dependência diária parece simples, mas confronta profundamente quem aprendeu a resolver tudo sozinho. Resolver tudo sozinho cansa, afasta e endurece, mesmo quando nasce de boas intenções. Deus não te chamou para ser autossuficiente.
Ele te chamou para ser filho, e filhos aprendem a confiar antes de entender. Talvez hoje Deus esteja desmontando algumas certezas que você construiu para se proteger, não porque elas eram totalmente erradas, mas porque já não sustentam mais o que Ele quer construir. Deus não reaproveita estruturas frágeis para novas fases. Ele ajusta fundamentos antes de ampliar responsabilidades. Isso pode gerar sensação de retrocesso, quando na verdade é preparação silenciosa. Enquanto você acha que está parado, Deus está fortalecendo raízes que ninguém vê. E raízes profundas não fazem barulho, apenas sustentam quando a tempestade chega. Talvez você esteja aprendendo que fé não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar mesmo com dúvidas. Essa escolha diária vai moldando um coração mais estável, mais sensível e menos ansioso. Com o tempo, você começa a perceber que nem toda poeira precisa ser combatida. Algumas precisam apenas ser sacudidas e deixadas para trás. Você não precisa responder a tudo, provar tudo ou corrigir tudo. Algumas batalhas se vencem com silêncio, outras com permanência, outras apenas com fidelidade diária. E Deus honra a fidelidade que ninguém vê. Honra o esforço silencioso. Honra a obediência cansada, mas sincera. Honra o coração que decide não desistir, mesmo sem sentir força. Esse processo ainda não terminou, mas você já não é o mesmo que entrou nele. Algo em você está sendo fortalecido de dentro para fora. E quando esse fortalecimento terminar, o próximo passo virá com mais clareza e menos peso. Por enquanto, permaneça, confie. Deus continua trabalhando em você. Talvez depois de tudo o que foi confrontado até aqui, você perceba que já não consegue mais fingir força diante de Deus, porque a alma está cansada demais para sustentar máscaras. Existe um momento em que o coração entende que não precisa mais argumentar, explicar ou se justificar, apenas se apresentar como está. Presta atenção nisso com calma, porque a entrega não acontece quando tudo se resolve. Ela acontece quando você decide confiar, mesmo sem controle. Talvez você tenha passado muito tempo tentando organizar a vida espiritual antes de se aproximar de Deus, quando Ele sempre quis te receber no meio do caos. Deus não te chamou para se consertar sozinho antes de chegar. Ele te chamou para chegar exatamente como está. E chegar assim exige humildade, porque quebra a ideia de que você precisa estar bem para ser aceito. Talvez você esteja começando a entender que o maior peso não era o que jogaram sobre você, mas o que você insistiu em carregar sozinho. Carregar sozinho cansa o corpo, a mente e o espírito. E Deus nunca chamou ninguém para caminhar sem descanso interior. Por isso agora o convite não é para fazer mais, mas para soltar um pouco do que você vem segurando com tanta força. Soltar não significa desistir, significa reconhecer que você não é Deus. Talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar quando se está cansado, porque quando tudo depende de você, descansar parece irresponsabilidade, mas descansar diante de Deus é um ato profundo de fé. É dizer, sem palavras, que você confia mais nele do que na sua própria capacidade. Talvez você esteja reaprendendo agora a respirar espiritualmente depois de muito tempo vivendo com o coração apertado. Respirar fundo na presença de Deus não muda tudo de uma vez, mas muda a forma como você permanece. E permanecer com Deus muda tudo aos poucos. Existe uma cura que não vem com emoção intensa, mas com alívio silencioso. Uma cura que começa quando a alma para de lutar contra o processo. Talvez você tenha pedido para Deus tirar você desse lugar, quando Ele queria primeiro tirar esse lugar de dentro de você. Porque sair sem ser curado faz a dor se repetir em outro cenário. Deus não te move apenas para lugares novos. Ele te move para versões mais inteiras de você mesmo. E isso exige rendição diária.
não decisões impulsivas. Talvez hoje Deus esteja te convidando a entregar expectativas antigas que já não fazem sentido. Expectativas que te pressionaram, te culparam e te fizeram achar que nunca era suficiente. Deus, ele não trabalha com a lógica do suficiente. Ele trabalha com a lógica da graça. Graça não te empurra. Graça te sustenta. Graça não te cobra. Graça te ensina. Graça não te apressa. Graça caminha com você. Talvez você esteja sentindo agora um misto de alívio e medo. Alívio por não precisar mais fingir força. Medo por não saber exatamente como será o próximo passo. Mas fé verdadeira não é ausência de medo. É decisão de confiar apesar dele. Talvez você precise ouvir que Deus não está decepcionado com você. Ele está presente. Presente no cansaço, presente na confusão, presente no silêncio. E essa presença começa agora a acalmar o que estava agitado dentro de você. Não apresse este momento. Não tente entender tudo agora. Apenas permaneça. Deixe Deus trabalhar enquanto você descansa um pouco mais. Agora, se você puder, permaneça mais um pouco nesse lugar, porque este é o momento de conversa sincera com Deus, sem formalidade, sem pressa e sem necessidade de impressionar. Talvez você não saiba exatamente o que dizer, mas Deus conhece até aquilo que você sente e não consegue transformar em palavras. Senhor, Tu conheces este coração cansado que ainda assim escolheu permanecer, mesmo sem força, mesmo confuso, mesmo ferido por dentro. Tu sabes de cada peso que foi acumulado ao longo do caminho, de cada injustiça suportada em silêncio, de cada lágrima engolida para continuar funcionando. Hoje, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tentamos carregar sozinhos por tempo demais, reconhecendo que esse peso nunca foi nosso. Recebe, Senhor, as culpas que não vêm de Ti, as cobranças que adoeceram a fé e as expectativas que nos afastaram do descanso. Ensina-nos a descansar sem culpa, a confiar sem pressa e a obedecer sem medo de errar. Cura agora áreas internas que foram endurecidas pelo excesso de sobrevivência espiritual. Restaura a sensibilidade que foi perdida pelo cansaço prolongado. Silencia as vozes que acusam, pressionam e confundem. Que a tua voz mansa e firme volte a ser claramente percebida no coração. Nós entregamos agora o passado que ainda pesa, o presente que nos confunde e o futuro que nos gera ansiedade. Escolhemos confiar que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. Que a tua paz comece a ocupar o espaço onde antes havia tensão constante. Que o descanso chegue primeiro por dentro, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem carregar o amanhã antes da hora. Que a fé volte a ser relacionamento e não obrigação. Que a obediência volte a nascer do amor e não do medo. Que o silêncio volte a ser lugar seguro e não espaço de angústia. Agora, se puder, fique em silêncio por alguns instantes, apenas respirando e permitindo que Deus continue trabalhando dentro de você. Não apresse esse momento. Não saia correndo para a próxima tarefa. Deus continua falando, mesmo quando as palavras cessam. Que este silêncio seja cheio de presença, cheio de cuidado, cheio de restauração. Que você receba forças renovadas para continuar caminhando. Que receba clareza para os próximos passos no tempo certo. Que receba cura gradual, profunda e verdadeira. E se esta mensagem falou com você de alguma forma, compartilhe com alguém que esteja cansado, ferido ou quase desistindo da fé. Caminhe comigo nesses devocionais, permitindo que Deus continue tratando áreas profundas dia após dia. Se este canal tem sido um lugar de descanso para você, permaneça conosco, porque ainda há muito que Deus quer fazer nesse processo. Que o
Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele renove suas forças quando o cansaço voltar. Que Ele te conduza com mansidão neste novo tempo. Descanse agora. Confie novamente. Deus está com você.